É difícil, é complicado, mas a gente tem que falar sobre Santos Futebol Clube. Mas antes de falar sobre mais uma derrota do Santos, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem seu like, ativarem o sininho, comentarem, curtirem o vídeo, enfim, se der essa força pro canal pra gente continuar crescendo, fechou? O Santos já faz o seu pior início de Campeonato Brasileiro, são 2 derrotas e 1 empate. E a pressão sobre o Vojvoda, ela cresce cada vez mais. Dessa vez o Santos foi derrotado pelo Atlético Paranaense fora de casa, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo onde trazia muita pressão para o Vojvoda, muito por conta de algo que aconteceu até antes mesmo da bola rolar. O Sampaoli, ele foi demitido do Atlético Mineiro, horas antes dessa partida contra o Santos, por conta do empate do Atlético Mineiro contra o Remo. E pode parecer algo comum, pode parecer algo besta aos olhos de outras pessoas, mas para quem sabe da relação entre o Sampaoli e o Santos, sabe que essa demissão dele do Atlético Mineiro poderia trazer muita pressão pro Vojvoda, caso o Santos fosse derrotado, caso o Santos não jogasse bem, ainda mais tendo uma partida muito decisiva no próximo domingo contra o Veloclube na Vila Belmiro. E sabendo de toda essa pressão, sabendo da necessidade de vitórias do Santos, sabendo que o Santos precisava demonstrar um futebol melhor do que nas últimas partidas, o Vojvoda, ele manda a campo uma escalação um tanto quanto diferente do que nós vimos nos últimos jogos. E pelo que eu pude perceber, quando a escalação do Santos ela foi divulgada 1 hora antes da partida, deu para notar que a torcida do Santos gostou daquilo que ela viu que o Vojvoda iria mandar a campo, muito por conta da manutenção do Miguelito e do Gabriel Bontempo no meio de campo. Gabriel Bontempo ganhando uma sequência no time titular do Santos com o Vojvoda, muito por conta também do Vinícius Lira na esquerda e do Igor Vinícius na direita. Geralmente quando o Vojvoda ele escala 2 laterais mais ofensivos, ele coloca 2 volantes mais pegadores no meio de campo para cobrir as subidas desses laterais. Ou ele escala 2 pontas que ajudam os laterais na recomposição. E não foi isso que nós tivemos nessa escalação. Gabriel Menino voltou ao time titular, o Tassiano, que estava machucado, voltou a ser titular também, o Barreal começou no banco. Então foi um time que o Vojvoda mandou a campo com algumas mudanças. E essa partida contra o Atlético, ela foi ganhando enredos de expectativa por parte da torcida do Santos, muito por conta daquilo que o Vojvoda mandaria a campo. Só que essa expectativa da torcida foi jogada no lixo com menos de 5 minutos do primeiro tempo. O Zé Ivaldo, que já mostrou e demonstrou por A mais B que ele não pode mais jogar no Santos, cometeu um pênalti bobo, um pênalti besta em cima do atacante do Atlético Paranaense. E ele vai demonstrando que é um jogador que não dá para se confiar, um jogador infantil, um jogador que não tem domínio próprio. 3º pênalti besta que o Zé Ivaldo faz, que compromete um jogo que pode ser bom para o Santos. E a utilização do Zé Ivaldo no time titular do Santos está única e exclusivamente na conta da diretoria do clube, que não entende absolutamente nada de futebol, que não consegue fazer um planejamento que seja no mínimo profissional e achou que dava para jogar 4 competições no ano com esses jogadores. O Atlético Paranaense faz 1-0 muito cedo, o Santos demora a se encontrar dentro da partida, o campo da Arena da Baixada também não ajudou em absolutamente nada. Tava um pasto nesse jogo e o estado do gramado ele influenciou diretamente o jogo do Santos, porque o jogo do Atlético Paranaense é um jogo de transição, de velocidade, onde a bola nem precisa passar pelo chão, ligando muito o Viveiros e o Speed Mendonça lá na frente. Já o jogo do Santos era um jogo de aproximação, de toques curtos, onde os jogadores do Santos se procuravam bastante. Então o estado do gramado da Arena da Baixada ele influenciou diretamente a partida e não dá para nós fazermos uma análise, para nós falarmos sobre o jogo sem passar por isso. O Santos demorou um pouco a se encontrar dentro do primeiro tempo, usava e abusava dos lançamentos para o Rony no costado da zaga, muito por conta também do estado do gramado, que não favorecia o jogo do Santos, mas o Santos tinha alguns resquícios de lucidez quando aproximava os seus principais jogadores. O Gabriel Bontempo, o Gabriel Menino, o Miguelito, quando esses 3 jogadores eles se encontravam no meio campo, dava coisa boa. E tava na cara que era por ali onde o Santos conseguiria buscar um empate. Até que aos 17 o Tassiano empata o jogo depois de grande jogada do Miguelito. Miguelito que vem sendo o jogador mais lúcido do Santos, principalmente nesses 2 últimos jogos. O Miguelito que foi o melhor jogador do Santos contra o Noroeste, foi o melhor jogador do Santos também nesse primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, faz uma jogadaça, corresponde mais uma vez, serve o Tassiano empata o jogo. Segunda assistência seguida do Miguelito em 2 jogos seguidos. A partir do momento que o Santos empata a partida, o jogo vira um grande bumba meu boi, com as 2 equipes dando muito espaço
para o adversário, porque eles não conseguiam fazer uma marcação adequada, ambas as equipes não conseguiam fazer uma saída de bola adequada, não conseguiam pressionar o portador da bola. Então o jogo ele ficou muito aberto e tanto o Santos contra o Atlético Paranaense tiveram tranquilidade para fazer o seu jogo fluir. O Atlético Paranaense com muitas ligações diretas, com muita velocidade para o Kevin Viveiros e para o Speed Mendonça apostarem em corrida com o zagueiro do Santos, que tiveram muitas dificuldades no primeiro tempo para segurar esse ímpeto dos dois atacantes do Atlético, porque eles têm muita velocidade, eles têm muita força física. O Santos teve espaço, continuou tendo espaço na intermediária para atacar o Atlético Paranaense. Miguelito e Gabriel Bom Tempo continuaram a se procurar. Ambos os jogadores se completam, porque eles têm características de jogo muito parecidas, eles procuram esse jogo curto, esse jogo associativo. A melhor chance do primeiro tempo, depois que o Santos empata a partida, é do Santos, uma grande jogada do Miguelito com o Gabriel Bom Tempo, o Gabriel Menino também participou dessa jogada. E aqui fica o meu destaque para esse lance, porque o Santos, mesmo tendo dificuldades, conseguiu trabalhar a bola naquele pasto que era a Arena da Baixada. Bola chega no Tassiano, ele não consegue aproveitar. Vem o segundo tempo e o cenário do jogo ele muda completamente. Muito porque o Vojvoda e o Odair Hellmann ajustam as marcações dos dois times no intervalo. E com isso o jogo ele fica pegado, fica truncado, de muita força, de pouca técnica, muito chutão, muito estourão para os atacantes. Por parte do Santos, o Miguelito e o Gabriel Bom Tempo já não conseguiram entrar tanto na partida. O gramado também não ajudava o Santos a fazer esse jogo mais curto e associativo fluir com tanta naturalidade. O Atlético Paranaense já não conseguia ligar tanto seus atacantes na velocidade para disputar na corrida com os zagueiros do Santos. O jogo continua feio, truncado, um futebol ruim que as duas equipes praticavam, até que o Vojvoda ele faz duas mudanças. Ele saca o Miguelito e saca o Gabriel Bom Tempo. Até porque ambos já não eram necessários nesse contexto de jogo. O Santos apostava em muitas bolas longas pro Rony, para ele disputar na velocidade com os zagueiros do Atlético Paranaense, bolas longas pro Tassiano tentar aquela casquinha de cabeça ou tentar ajeitar para quem vinha de trás. Então o futebol do Miguelito e do Bom Tempo já não era necessário nesse contexto de jogo. O Vojvoda coloca o Moisés, coloca o Barreal, o Moisés fazendo a sua estreia pelo Santos. A partir dessas duas mudanças, o Santos melhora bastante na partida. O Atlético Paranaense também faz as suas mudanças e também melhora, e com isso o jogo fica mais aberto, mais espaçado. Com isso, o Santos consegue explorar a velocidade do Rony pelo lado direito e do Moisés pelo lado esquerdo. Aliás, o Moisés entrou muito bem na partida, muito bem. O Barreal entrou bem também, ajudando na marcação, ajudando a puxar os contra-ataques. Moisés na esquerda, Rony na direita, Gabriel Menino e o Barreal pelo centro, o Tassiano mais à frente, o Schmidt à frente da zaga. Essa foi a configuração do Santos a partir das mudanças do Vojvoda. E o Santos foi empilhando chances, foi criando chances. O Moisés teve uma chance em um contra-ataque puxado pelo Barreal. Depois o Moisés tem uma outra chance que é cortada pela zaga do Atlético Paranaense. O Igor Vinícius obriga o Santos a fazer uma grande defesa e a impressão que tinha era de que o Santos estava mais próximo de fazer o segundo gol do que o Atlético Paranaense. O Santos não sofria lá atrás, claro, ainda tinha algumas chegadas do Atlético Paranaense, mas sem perigo. O Santos se postou muito bem defensivamente nessa partida, tirando aquele erro inicial do Zé Ivaldo. O Santos foi bem na parte defensiva e conseguia criar chances lá na frente. Até que o Vojvoda resolve fazer uma mudança que praticamente definiu a partida. Aos 44 do segundo tempo, o Vojvoda ele coloca o Basso para jogo no lugar do Rony. Ele também faz outra substituição, coloca o Lautaro Dias, mas eu quero chamar a atenção para essa substituição quando ele coloca o Basso e saca o Rony. Muito provavelmente ele deve ter sacado o Rony porque o Rony cansou. A gente sabe que o Rony é aquele cara que corre, que se doa, enfim, que tá em todas as partes do campo. E ele saca o Rony e coloca o Basso. E a partir desse momento que ele coloca o Basso, o Santos passa a jogar com 3 zagueiros. Para muita gente, colocar um terceiro zagueiro no decorrer do jogo pode parecer algo simples. Você tá jogando com 2 zagueiros, você coloca mais um e é só defender. E não é assim que as coisas funcionam. A estrutura defensiva do time, ela muda completamente. E foi uma jogada trabalhada do Atlético Paranaense, que girou da direita para a esquerda. A bola chegou no lateral do Atlético Paranaense. Ele faz um cruzamento por baixo e o Kevin Viveiros faz o segundo gol do Atlético. E eu não tô aqui para passar um pano pro João Basso, muito menos para defender qualquer jogador. Eu tô aqui para destrinchar a partida da maneira como eu vi. E depois do jogo vi muita gente fazendo muitas críticas ao João Basso. Eu também tenho muitas críticas a fazer ao João Basso. Para mim ele nem deveria mais entrar em campo, mas enfim, é isso que o Vojvoda tem na mão para tentar fazer um trabalho no mínimo decente. E eu vi muita gente falando do João Basso, que o João Basso teve culpa
no gol do Santos. E colocar a culpa só no João Basso, para mim, é um grande devaneio. Porque se nós pararmos para analisar o segundo gol que o Santos toma, quem fez foi o Kevin Viveiros, e no momento do cruzamento, quem estava marcando o Kevin Viveiros era o João Schmidt. Se você parar aí para analisar o segundo gol do Atlético Paranaense, você vai ver que no momento do cruzamento o João Schmidt tá com o Kevin Viveiros e larga o Kevin Viveiros. Com isso ele fica livre para fazer o segundo gol do Atlético. E aqui nós podemos discutir se era para o João Basso ter entrado, nós podemos discutir o sistema defensivo do Santos, que foi prejudicado com a entrada de um terceiro zagueiro, porque muda completamente. Mas foi mais uma partida onde o Vojvoda substituiu errado, na minha opinião. Porque o Santos, ele, entre aspas, controlava a partida até certo momento, antes dessa substituição. E certamente se o Vojvoda ele mantém esse esquema, ele mantém os dois zagueiros, o Santos não sofreria o terceiro gol. Volto a repetir, para mim a culpa não é do João Basso, mas a entrada dele modifica completamente o sistema defensivo do Santos. Claro, o João Schmidt ele poderia ter feito uma marcação melhor em cima do Kevin Viveiros, mas esse movimento que o Vojvoda fez, ele muda a cara do Santos em poucos minutos, porque o Santos estava mais próximo de fazer o segundo gol do que o Atlético Paranaense de fazer o segundo. E a partir do momento que ele coloca o Basso, ele deixa muito claro que vou segurar o empate, não vou tentar vencer a partida. E essa postura um tanto quanto conservadora do Vojvoda, ela me desagrada no nível extremamente exacerbado, porque como eu falei no início do vídeo, ele manda um time mais ofensivo a campo, com dois laterais ofensivos, com dois pontas sem tantas obrigações de voltar para ajudar a marcar. De fato, o Santos ele seria mais ofensivo, nós veríamos um Santos mais ofensivo caso o campo do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, tivesse ajudado, não favoreceu as características do jogo do Santos. E a gente sabe que o grande culpado desse momento do Santos é o Marcelo Teixeira, juntamente com a sua alta cúpula, que não entende absolutamente nada de futebol, junto com o Alexandre Matos. Mas o Vojvoda ele precisa se ajudar em certos momentos, em certas escolhas que ele faz, em certas atitudes que ele toma. Então, obviamente que essa derrota do Santos para o Atlético Paranaense passa por tudo que nós já sabemos, uma diretoria omissa, que não consegue fazer um planejamento no mínimo profissional, não consegue trazer os reforços que o Vojvoda pede, não consegue reforçar esse elenco que é curto e extremamente desequilibrado, mas o Vojvoda ele precisa se ajudar em muitos momentos. O problema não é o Vojvoda, o problema é a diretoria, mas as atitudes que o Vojvoda toma trazem para ele uma culpa que não é só dele.